Estou de volta, meus queridos. Então, falei sobre a vinda dos imigrantes e agora como era esse trabalho dos imigrantes. Eu disse a vocês que o Brasil começou a fugir do contexto de escravidão e precisava de pessoas para trabalhar nas lavouras de café. Então vieram os imigrantes. Esses imigrantes encontraram situações um tanto quanto difíceis, até porque os salários não eram tão interessantes, e a situação também de ter que ficar preso por determinado tempo ou até o cumprimento da atividade aos fazendeiros. Tinha a questão também que, assim, digamos, se eu viesse um imigrante para trabalhar na lavoura de café, se eu tivesse insatisfeito, eu só poderia deixar o trabalho depois que eu avisasse com 6 meses de antecedência. Sem falar que toda a produtividade trabalhada dava mais lucro ao fazendeiro, claro, e pouco ao trabalhador. Para se alimentar, essas pessoas que vinham junto com suas famílias trabalhar nas plantações de café, eles precisavam consumir, né, a alimentação para o seu dia a dia. Esses produtos eram comprados nos armazéns das próprias fazendas. O valor cobrado era um valor alto. Os imigrantes poderiam fazer essa compra fiado e pagar depois conforme eles iam recebendo. Mas havia uma exploração muito grande, inclusive muitos ficavam endividados por vários anos, muitos até morriam presos a essas dívidas, certo? Quando eles chegavam, toda a família tinha que trabalhar. Digamos, se eu fosse um imigrante e viesse para trabalhar na lavoura de café, fosse casado ou tivesse filhos, toda a família precisava trabalhar naquele contexto, tá, gente? Era como se toda a família tivesse que ficar preso realmente àquele empregador. Ou seja, o trabalho escravo começa a sair desse contexto, mas de qualquer forma havia uma exploração muito grande, muito parecida inclusive com a própria exploração do trabalho escravo. A situação econômica, ela começa a mudar em alguns aspectos, tá, meus queridos? Houve uma desvalorização muito grande dos produtos exportados pelo Brasil, como o açúcar, o algodão e o tabaco. Esse fator fez crescer ainda mais a dependência do governo brasileiro em relação a bancos ingleses. Eu falei agora há pouco que os ingleses financiaram, né? Concederam vários empréstimos ao Brasil para que ele começasse a se organizar, inclusive para a construção de ferrovias. Então, mais uma vez, nessa situação de economia, de desvalorização dos produtos brasileiros, o governo precisou cada vez mais contrair empréstimos, tá? Então, para superar essa situação de dificuldade, o governo também começou a fazer o quê? Aumentar as taxas de impostos dos brasileiros para conseguir controlar essa situação de crise. As ferrovias começaram a ser construídas para facilitar no transporte de café até os portos, tá? A construção de ferrovias trouxe, claro, um desenvolvimento. Primeiro, porque facilitou nos transportes, isso já tem um custo, né? Facilita muito a economia, o deslocamento das pessoas, gera mão de obra direta e indireta, e começou também a haver um surgimento de núcleos urbanos. Muitas famílias começaram a vir cada vez mais para essas regiões. As cidades começam a se desenvolver em torno dessas regiões de ferrovias, cidades novas começam a nascer, as cidades mais velhas começam a se desenvolver. Então, querendo ou não, a ferrovia trouxe um desenvolvimento significativo para o Brasil, saindo dessa época de período de monarquia, tá, meus queridos? A literatura, nós vamos ter algumas influências, tá? Principalmente por quê? Porque no contexto de arte começou a haver uma valorização muito grande da identidade nacional, valorização da natureza, dos nossos povos indígenas, certo? Nós estivemos nessa época o chamado romantismo indianista. Esse romantismo não foi a única tendência da literatura brasileira nessa época, tá? Tivemos outros escritores, como Castro Alves, Machado de Assis. Inclusive, quando derem, façam a leitura desses
desses grandes artistas que são realmente grandes personalidades. A pintura também se destacou-se por temas religiosos e históricos do povo brasileiro. Toda a arte, como eu disse, buscou retratar cada vez mais a nossa identidade, a nossa realidade. Tá, meus queridos? A música também vai se desenvolver, tanto a música erudita, porque o governo brasileiro, o governo imperial, ele patrocinava para que brasileiros, músicos, pudessem estudar fora do Brasil. Então havia um certo incentivo. Então nós vamos ter nesse período desenvolvimento da música erudita, né, que é essa música mais clássica, mas também um desenvolvimento da música popular. Em questão de festas, nós vamos ter um chamado entrudo. Entrudo, na verdade, é uma antiga festa popular portuguesa que foi trazida para o Brasil, que ela era comemorada antes ao período de Quaresma. Eram 3 dias de festa. Nesses 3 dias de festa, as pessoas podiam deixar suas atividades de trabalho e aproveitar esse período. O entrudo, na verdade, ele foi um pressuposto, tá? Um início para a festa que desencadeia, que é o nosso carnaval. No final do século XIX, já começamos a ter uma festinha de carnaval por aqui. Começaram a surgir as primeiras sociedades carnavalescas no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, claro, é um grande precursor das festas de carnaval. Aí a gente caminha também para o movimento abolicionista e o declínio do período de escravidão. O movimento abolicionista são pessoas que lutavam pelo fim do processo de escravidão. E algumas leis foram sancionadas nessa luta abolicionista. 2 delas foram aprovadas no Brasil na segunda metade do século XIX. A lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. Essa lei do ventre livre, que foi aprovada em 1871, ela declarava livre os filhos de escravos que nascessem a partir daquela data. Ou seja, a partir de 1871, o filho de escravo ele estaria livre, só que ele ficava condicionado por uma determinada situação. Os filhos de escravos que nascessem a partir daquela data. No entanto, o proprietário da mãe poderia usufruir do trabalho do filho até que ele completasse 21 anos, ou seja, digamos que eu era uma mãe escrava. Meu filho nasceu nessa data dessa legislação. Tudo bem, ele seria livre, mas até os 21 anos o meu filho precisaria prestar serviço para o dono do escravo, entenderam? Digamos, a mãe que tivesse um filho, naquela data o filho seria livre, mas até 21 anos ele precisava trabalhar como escravo para o senhor. Ou receber uma indenização do governo, a mãe poderia ser indenizada e abandonar o filho à própria sorte. Então, caminhando, em 1885, nós tivemos a lei dos sexagenários. Essa lei tornava automaticamente livre o escravo que completasse 60 anos. Mas, meus queridos, o escravo que completava 60 anos, ele já estava muito debilitado. Então, assim, praticamente, era poucos anos depois, eles morriam porque já estavam, e muitos nem chegavam sequer a completar 60 anos. Essa lei também não previu nenhum auxílio aos escravos já idosos que foram abandonados também à própria sorte. É lamentável a situação. O fim da escravidão ele chega em maio de 1888, assinado a Lei Áurea, assinado pela princesa Isabel, na época, porque a princesa Isabel respondia como regente no Império, por conta de uma viagem do imperador à Europa. Por isso que ela foi assinada pela princesa Isabel e não por Dom Pedro II, tá, gente? Essa lei tornou realmente livre todos os escravos, mas como eu disse, a situação de pós-liberdade foi uma situação muito difícil porque não foi ofertado nenhum tipo de suporte para essas pessoas. É por isso que eu sempre digo que a nossa situação de preconceito, de racismo, deve-se muito a todas essas situações, tá? É lógico que isso não deve se manter. A gente conversa sobre isso, mas nossa sociedade é muito desenvolvida e já deveria ter superado essas questões. Então, aí, a gente caminha também para o fim da monarquia, tá? Esse período de governança de imperadores, ele começa a acabar com os movimentos republicanos. Surgem os primeiros partidos republicanos, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, que eram as cidades mais influentes na luta pelo fim da monarquia, tá? E aí, em 15 de novembro de 1889,
Deodoro proclama a independência, ou a proclamação do Brasil. E agora a gente passa a ser uma república e não uma monarquia. Tá, queridos? Significa dizer que aquele período de monarca, de imperadores, de príncipes, chega ao fim, certo? E aí, nesse mesmo dia, né, a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Nessa ocasião, líderes republicanos assinaram o primeiro decreto do novo governo, instituindo um governo provisório, foi presidido, na verdade, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e transformando as províncias do Brasil em estados federativos. Daí, depois, a gente vai caminhar para uma nova realidade. Superado esse assunto, que vai ser o assunto da nossa última avaliação, esse assunto maravilhoso, estudem direitinho, esse capítulo é incrível. E se apropriem da minha conversa, do meu diálogo aqui nas aulas, e vai ser o assunto da nossa avaliação. Então, deixo aqui meu caloroso abraço. Estou com saudade de vocês. Estudem.